Olá, gente! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Toda vez que eu venho fazer um vídeo aqui, normalmente é porque alguma coisa tá acontecendo comigo ou é algum assunto que tá martelando muito na minha cabeça, é alguma coisa que eu gosto de dividir ou que eu gostaria de dividir. Então hoje eu vou fazer basicamente isso, como eu sempre faço. E eu queria falar sobre o final das coisas. Eu nunca fui acostumada com o final das coisas, eu sempre fui uma pessoa de começo. Eu tenho aquela empolgação toda de começar alguma coisa e me interessar por alguma coisa ou por alguma pessoa e ir a fundo nisso. Só que os finais, eles sempre me frustraram demais. Vou dar um exemplo muito básico, por exemplo, o final da escola. É todo um ciclo que você fica ali por muito tempo, convivendo com as mesmas pessoas, vendo as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, almoçando no mesmo lugar, vendo os mesmos professores, estudando as mesmas matérias. Quando acaba aquilo tudo, você fala: o que eu faço agora? O que eu tenho pra fazer? O que eu tenho pra oferecer pro mundo? Como que eu vou viver sem essa rotina de novo? Então eu sempre fiquei muito presa a isso. Como eu vou fazer quando acabar? Porque as coisas, elas tendem a ter um começo, um meio e um fim. E a gente nunca quer que tenha um fim quando tá muito bom ou quando a gente tá muito acostumado. Só que a gente tem que fugir um pouquinho desse padrão, porque um final nem sempre é ruim. Um final, às vezes, é um novo recomeço. E é muito engraçado isso, porque eu nunca fui uma pessoa muito positiva em relação a isso, sabe? Eu sempre fui muito negativa quando acabava alguma coisa. Então, acabava alguma coisa, eu ficava: puta que pariu, aconteceu isso, acabou, o que eu vou fazer da minha vida agora? E, ultimamente, eu tenho passado por finais. Só que esses finais estão sendo vistos por mim com outro olhar. Eu amadureci muito desde os meus 17 anos, que foi quando eu comecei a pensar em várias coisas da minha vida. Então, naquela fase, eu vi o final como uma coisa ruim. Hoje eu vejo o final de um jeito muito diferente. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar muito o que acontece na nossa vida. As oportunidades, elas sempre vão agregar a gente, e nenhuma pessoa passa pela nossa vida sem deixar algum aprendizado pra gente, sem deixar alguma lição pra gente. Eu olho pra trás hoje e eu fico assim: cara, por que eu fiz isso com a minha vida? E logo depois vem alguma resposta assim na hora, imediatamente, por causa disso. Então, o final, ele nem sempre é ruim. É muito difícil a gente lidar com esses finais mesmo assim, porque a gente não tá acostumado a se desprender das coisas. Eu, pelo menos, sou uma pessoa muito presa às coisas. Eu sou presa a sentimentos, a memórias, a lembranças, e eu gosto muito de guardar elas comigo. Então é muito difícil pra mim olhar pra um lugar, olhar pra uma pessoa e falar assim: meu Deus do céu, não faz mais parte do meu dia a dia, não faz mais parte de mim. E por quê? Só que eu acho que assim, todo mundo deve olhar para a situação que a gente vive, para a situação de um desapego, ou a situação de um desencontro, como uma coisa boa, uma coisa positiva. Porque a gente não tá nesse mundo por acaso, então nada vai ser por acaso. Hoje eu tenho muita certeza disso, que se não deu certo agora, é porque vai dar certo amanhã. Se você começou uma coisa agora e já terminou, tem um motivo. A gente não tá aqui a passeio, não. A gente tá aqui pra fazer uma grande diferença, uma pequena diferença, tanto faz, mas a gente tá aqui pra fazer essa diferença. Então, você gosta muito de uma pessoa, você convive com essa pessoa, você troca energia com essa pessoa, você troca experiências maravilhosas com essa pessoa. Ela te dá muita coisa boa, só que às vezes ela te dá alguma coisa não tão boa também. E aí vem o conflito. A gente olha pra aquela pessoa e fala assim: eu gosto tanto dela. Então você tenta resolver isso. Só que às vezes não dá certo, às vezes foi uma fase, às vezes foi um momento muito bonito que você tinha que viver e acabou. Como que você lida com o final de uma amizade que você gostava tanto? Como que você lida com o final das coisas? Como que você olha para uma coisa que você vivia e fala: não vivo mais? Então a gente tem que sempre pensar o porquê das coisas, o porquê desse final. E às vezes não é um final simples, às vezes é um final conturbado, que rolam tretas, que rolam desavenças, que às vezes não rola nada. Talvez isso seja o pior, não rolar nada. Eu, até pouco tempo, eu não sabia lidar mesmo. Eu nem sei se eu sei lidar com o final de relacionamento, porque eu não gosto de pensar em finais, como eu já tinha falado. Eu gosto muito de começos e de me deixar levar, e era muito difícil você se desprender disso, se deixar ser livre. Mas quando você olha pro que você viveu e agradece, e tem muito, muito, muito sentimento, seja de gratidão, seja de amor, seja de carinho, seja de porra, não foi tão da hora, mas valeu, você fica mais completo. Você que tem que decidir se ele vai ser um final bom, se ele vai ser realmente um final definitivo, se ele vai ter alguma coisa pra te dar, enfim. Não tenha medo de viver as coisas porque você acha que vai acabar. Se jogue mais, ame mais, brinque mais, pula na piscina de roupa, sei lá, tipo, experimenta as coisas, sabe? Não tenha medo do que vai acontecer depois. Porque o final é basicamente isso, né? Tipo, ele é o fim de um ciclo. E pra ter um fim de um ciclo, você precisa começar o ciclo. Pra você começar o ciclo, você não pode ter medo desse ciclo.
normalmente as pessoas têm. Eu tinha muito medo, mas a vida tá me presenteando com coisas muito legais que hoje eu olho e agradeço e falo, meu Deus do céu, é isso. Eu não sei se eu consegui falar tudo que eu queria falar, porque esse é um assunto muito complexo, na verdade. Mas é basicamente isso. O final, ele é chato, ele acontece, mas você que tem que saber como você vai lidar com isso, como você quer passar por isso. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir, por favor, que vocês deem um like, se inscrevam no canal, divulguem e comentem as coisas aqui. Eu quero muito saber a história de vocês sobre algum final. Pode ser até o final de uma novela, aquelas. Mas é isso, muito obrigada. É nóis. Amor, acho que eu não falei nada com nada. Nossa, por que eu sempre tenho a sensação de que eu sou um lixo? Grava essa porra. Grava essa porra. Tá gravando? Eu sou um lixo, mano. Lixo, 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 lixo. Hoje eu vou falar sobre autoestima. Não tenho. Acabou. Fim do vídeo. Fim do vídeo.